Olá, vamos discutir hoje algumas notas marginais que Marx escreve a respeito do livro de Bakunin, O Estatismo e a Anarquia. Marx resgata algumas argumentações desenvolvidas por Bakunin a respeito do Estado e, sobretudo, a respeito da ditadura do proletariado, portanto, daquele período de transição da sociedade burguesa para a sociedade comunista. Textualmente, Marx não cita Bakunin, mas resgata tão somente algumas ideias que se fazem presentes no livro do referido autor. Dirá Marx, por exemplo, segundo Bakunin, Marx e Lassalle recomendam aos operários a formação de um Estado popular, se não como seu ideal último, ao menos como seu próximo objetivo principal. O referido Estado seria, na leitura de Bakunin, o proletariado organizado como classe dominante. Porém, argumenta Bakunin, uma vez que o proletariado se converte em classe dominante, sobre quem exercerá sua dominação? A este tipo de argumento, Marx responde: isto quer dizer que, enquanto existam ainda as outras classes, em particular a classe capitalista, enquanto o proletariado siga lutando contra a classe burguesa, uma vez que a conquista do poder de Estado não faz com que desapareça imediatamente os inimigos do proletariado, nem a antiga organização social forjada pela burguesia, o proletariado deve se municiar de meios coercitivos. Coercitivos no sentido de tomar medidas governamentais. Enquanto isto perdurar, o proletariado continuará sendo uma classe. E esta situação só tende a desaparecer à medida em que as condições econômicas sobre as quais se fundam a existência das classes, bem como a própria luta de classes, desaparecerem progressivamente. Enquanto não desaparecerem, ainda será necessária a força, força esta voltada a transformar-se em processo que se acelera cada vez mais no sentido de dissolução desta própria força. Portanto, o que Marx está colocando aqui é que o Estado proletário seria um estado de transição e que a estrutura estatal se faria necessária apenas enquanto o proletariado tivesse diante de si a necessidade de superar a antiga sociedade, ou seja, superar a própria estrutura burguesa de sociedade. Marx resgata mais uma ideia de Bakunin. Para Bakunin, o novo Estado acabaria por subordinar o campesinato, uma vez que o campesinato, segundo Bakunin, se encontrava em um nível inferior de cultura. Desse modo, o campesinato seria dominado pelo proletariado urbano e industrial. A este respeito, Marx apresenta uma leitura bem específica a respeito do campesinato, uma leitura que podemos encontrar também no 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Para Marx, o isolamento do campesinato alimenta o atraso, e dentro deste atraso, seria muito provável que o campesinato se mostrasse resistente a toda e qualquer transformação social, preso que estava à terra e à ideia da propriedade. Neste sentido, observará Marx que o proletariado
ao conquistar o poder político, deveria ter um programa para atrair o campesinato e fazer com que o campesinato abraçasse também a causa da revolução. Vejamos como Marx coloca esta questão. Onde os camponeses existem em massa como proprietários privados da terra, onde constituem a maioria e não desaparecem, a situação que tende a se produzir é a seguinte: ou o campesinato impede, causando o fracasso de toda a revolução proletária, portanto, ou o campesinato atua como um obstáculo a toda e qualquer revolução proletária, ou o proletariado deve adotar medidas como governo, através das quais o camponês veja melhorada a sua situação real, portanto, se veja diretamente beneficiado. Para Marx, portanto, era necessário ter um programa que atraísse o campesinato para a luta dos trabalhadores. Assim, fazendo, poderia contar com uma nova força que facilitaria a transição da propriedade privada da terra para a propriedade coletiva, de tal modo que o camponês pudesse visualizar a importância da nova forma econômica. É importante observar que Marx está preocupado com o atraso do campesinato e também com o apego do campesinato à propriedade privada. Portanto, um processo revolucionário teria que ter em consideração também os caminhos para engrossar as fileiras dos trabalhadores que estão lutando pela constituição de um novo modo de produção, ou seja, o modo de produção comunista. Para Marx, Bakunin incorre em fraseologias totalmente vazias, sobretudo quando fala de uma revolução social radical. Uma revolução social, lembremos que em Marx é diferente de uma revolução política. A revolução política é aquela que mantém de pé as estruturas de classes, enquanto que uma revolução social é aquela que se faz visando abolir toda e qualquer forma de dominação de classe. Para Marx, não é com fraseologias que se resolve a questão candente, que se resolve a questão objetiva. Ele cita, inclusive, ou chama as ideias de Bakunin como asneiras estudantis. Para Marx, a revolução social radical se encontra atada a determinadas condições históricas de desenvolvimento econômico, que constituem, portanto, os seus pré-requisitos. Como consequência disso, só é possível uma revolução social radical, onde, com a produção capitalista, o proletariado industrial ocupe uma posição significativa ou importante dentro da massa do povo. Quando Marx coloca que só é possível onde, com a produção capitalista, o proletariado industrial ocupe uma posição significativa, ele está apontando para o necessário desenvolvimento das forças produtivas e a possibilidade do proletariado, agindo enquanto classe, se apropriar das forças produtivas geradas pela própria sociedade capitalista. Lembremos que Marx não está propondo a destruição das forças produtivas, e sim a subordinação das forças produtivas legadas pela sociedade burguesa, de tal modo a fazer com que elas atuem em benefício da própria sociedade, portanto, em benefício da constituição de relações verdadeiramente comunais, nas quais o tempo de trabalho seja reduzido na existência dos indivíduos e eles possam exercitar a fruição da vida. Prossegue Marx.
para lograr qualquer opção ao triunfo, deve, ao menos o proletariado, ser capaz de fazer de imediato pelos camponeses, tanto como realizou a burguesia francesa em sua revolução pelos camponeses franceses daquela época. Segundo Marx, ou na leitura de Marx, Bakunin nada compreende acerca da revolução social, só consegue desenvolver uma fraseologia política a respeito dela, uma vez que não tem em pauta como todas as formas econômicas existentes são fundamentais para pensar a possibilidade ou não de uma revolução, assim como a possibilidade ou não de ruptura dos laços de servidão. Como desconsidera ou como não realiza uma leitura rigorosa da história, para Bakunin, todo tempo histórico se assemelha. Diz Marx, Bakunin nada compreende acerca da revolução social, só a fraseologia política a respeito dela. As condições econômicas específicas não existem. Agora, como todas as formas econômicas existentes, desenvolvidas ou subdesenvolvidas, incluem a servidão do trabalhador, na modalidade do operário assalariado, do camponês, etc., Bakunin supõe que em todas resulta por igual possível a revolução radical. Ora, por que Marx aqui está questionando a possibilidade de revolução radical em outros modos de produção? Isto se dá porque, para Marx, uma revolução social precisa necessariamente de um elevado desenvolvimento das forças produtivas, a fim de que o processo de socialização da riqueza seja possível. Isto não ocorre com Bakunin, uma vez que, para ele, a revolução social pode se dar em todo e qualquer tempo histórico. Marx questiona esta leitura, observando que a vontade e não as condições econômicas constitui o fundamento do pensamento de Bakunin a respeito da revolução social. Outra ideia que Marx questiona a Bakunin refere-se à questão do Estado. Para Bakunin, se há Estado, deve haver necessariamente dominação e, portanto, escravidão. Neste sentido, diz Bakunin, somos e seremos sempre inimigos do Estado. Marx rebate esta ideia colocando aqui em pauta o que significaria o período da ditadura do proletariado ou o que significa a conquista do poder político pelo proletariado. Pergunta Marx, o que significa o proletariado organizado como classe dominante? E responde, significa que o proletariado, em vez de lutar isolado contra as classes economicamente privilegiadas, adquiriu suficiente poder e organização para aplicar meios generalizados de coerção em sua luta contra as antigas classes dominantes. Porém, só pode usar meios econômicos que destruam seu próprio caráter de assalariado, portanto, seu próprio caráter de classe, e, por conseguinte, seu caráter de classe dominante, ou de classe que até então estava na condição de dominados. Portanto, Marx não está olhando para o proletariado e vendo no proletariado uma nova classe dominante. Ele está vendo o proletariado como um sujeito possível para estabelecer um processo de transformação social que conduza à abolição de toda e qualquer forma de estrutura social baseada em classes. E conclui ele, assim, sua dominação, portanto, do proletariado, se conclui com sua vitória total, porque seu caráter de classe desaparece. Bakunin vai argumentar ainda
de acordo com Marx, que se existe Estado, haverá gente governada e também escravos. Ora, diz Marx, é necessário dizer que, quando a dominação de classe desapareça, não subsistirá nenhum Estado no presente sentido político do conceito. Lembremos que, por ocasião da Comuna de Paris, Marx, nas observações ou nas notas preparatórias para o texto A Guerra Civil na França, ou o estudo A Guerra Civil na França, vai fazer várias considerações de como a Comuna de Paris procurou organizar o aparato de Estado sob outra forma, ou seja no mecanismo das eleições, seja no mecanismo da tomada de decisões. Para Bakunin, prossegue Marx, o governo do povo, mediante um pequeno número de representantes eleitos pelo povo, é o caminho. Marx responde, isso é, mais uma vez, puro discurso democrático, ou seja, pura falação democrática. E por quê? Porque a eleição é uma forma política, sendo que o caráter da eleição não depende do número de pessoas eleitas, e sim das bases econômicas, das relações econômicas entre os eleitores. Então, logo as funções administrativas cessem de ser políticas, a situação deverá ser a seguinte: 1. Nenhuma função governamental. 2. A distribuição das funções gerais se converte em operação prática, que não implica dominação alguma. E 3. A eleição perde por completo seu atual caráter político. Marx observa que, sob a propriedade coletiva, a suposta vontade popular desaparece para dar lugar à verdadeira vontade do coletivo. Aqui ele está apontando para o que seriam as relações de comunidade reais, e não as relações imaginárias de comunidade. Para Bakunin, os operários, quando se convertem em dirigentes ou representantes do povo, cessam de ser operários, de tal modo que, de posse do aparato de Estado, começam a ver lá do alto os demais trabalhadores. A partir deste momento, não representam mais o povo, e sim a si mesmos e suas próprias pretensões de governá-lo. Quem ignore isso, pouco sabe da natureza humana. Além de jogar a discussão para o terreno da subjetividade, Bakunin está colocando aqui que, inevitavelmente, a continuidade da existência de um estado de transição, o que acarreta é, na verdade, a formação de uma nova burocracia que dominará a massa, de tal modo a que se constituam os privilegiados e aqueles que estão sob o controle dos privilegiados. E observa ainda Bakunin, o suposto Estado popular não será senão a direção despótica sobre as massas trabalhadoras, exercida por uma nova aristocracia, reduzida enquanto ao número de genuínos ou simulados científicos. Lembrando aqui que o que Bakunin está chamando por Estado popular é o período da ditadura do proletariado, ou é a instauração da ditadura do proletariado, a dominação da maioria sobre a minoria, como dizia Marx. O povo o povo carece de saber, prossegue Bakunin, e, por tal razão, ficará privado dos cuidados do governo, se verá por inteiro arregimentado dentro do rebanho como gente governada. Marx, em relação a estas questões, ele não fornece aqui respostas expositivas, ele apenas coloca as indicações de Bakunin, mas não desenvolve as argumentações a respeito deste problema. Portanto, aqui
Falta, nestas grossas marginais, um questionamento mais contundente de Marx, coisa que ele fará em outros textos, a respeito da ideia de Bakunin, segundo a qual um estado de transição conduziria inevitavelmente a uma ditadura de um grupo sobre a grande maioria. Marx, no entanto, fornecerá algumas linhas que apontam para qual seria o seu raciocínio a respeito da questão da ditadura do proletariado. Dirá ele, em poucas linhas, a dominação de classe dos operários sobre os estratos da velha sociedade que lutam contra aquela sociedade antiga persistirá até que a base econômica da antiga sociedade seja destruída. Portanto, até que a antiga estrutura de classes seja destruída. Para Bakunin, se seu Estado vai transformar-se em genuíno Estado popular, por que deve, então, autodissolver-se? Se sua direção é necessária para a verdadeira emancipação do povo, como se atrevem a chamá-lo de Estado popular? Marx responde a Bakunin. Isto significa, Bakunin, que na medida em que o proletariado, durante o período da luta pela destruição da velha sociedade, segue atuando sobre a base da antiga sociedade e, em consequência, dando ao movimento formas políticas que mais ou menos correspondam a isto, ele não alcança, todavia, durante este período da luta, sua organização definida, ou seja, o processo não chegou ao seu término. Isto significa também que neste momento, que constituiria a ditadura do proletariado, o proletariado precisará utilizar de todos os meios necessários para caminhar em direção à sua libertação. E quando esses meios necessários forem estabelecidos, eles acabarão se tornando supérfluos, uma vez que o poder político propriamente dito será dissolvido. Com estes elementos, Marx encerra a sua polêmica com Bakunin a respeito do livro que este último escreveu e que tinha por título O Estatismo e a Anarquia. Estas argumentações de Marx, elas são retomadas brevemente em um outro texto chamado Anotações ao livro de Bakunin. Aqui Marx repetirá as ideias gerais que já desenvolveu nas glosas marginais ou nas notas marginais. De qualquer modo, como se trata de um texto curto, vale aqui a pena pegar algumas questões que Marx levanta nas anotações ao livro de Bakunin. A primeira delas refere-se ao campesinato. Dirá Marx, onde o campesinato existe em massa como proprietário privado e forma a maioria mais ou menos considerável, portanto, onde o campesinato não desapareceu, ocorrerá o seguinte: ou ele se dedica a obstaculizar toda a revolução operária, fazendo-a fracassar, uma vez que o camponês, por ter a propriedade da terra, não se sente necessariamente um proletário, ou então, quando se vê como proletário, não crê formar parte do proletariado, ou então o governo que derrubou a burguesia, portanto, a ação do proletariado que conduziu à queda da burguesia, tem que adotar medidas destinadas a melhorar imediatamente a situação do camponês, e que, portanto, tragam este campesinato para as fileiras da revolução. Marx está reivindicando aqui que o proletariado vitorioso em sua luta de, no primeiro momento, derrubar a sociedade burguesa, estabeleça medidas
que tragam já em germe o trânsito da propriedade privada sobre o solo à propriedade coletiva, o que permitiria suavizar o trânsito, a passagem da propriedade privada para a propriedade coletiva, de modo que o camponês vá sendo impulsionado cada vez mais pelas novas diretrizes econômicas ou pelos novos princípios econômicos. O segundo ponto que Marx resgata nas anotações refere-se à questão da revolução social. Aqui, a redação está muito mais límpida do que nas glosas marginais. Dirá Marx: uma revolução social radical se encontra sujeita a determinadas condições históricas de desenvolvimento econômico, portanto, da base material da sociedade, do modo pelo qual os seres sociais produzem e reproduzem a sua existência cotidiana. Uma revolução social radical se encontra sujeita a determinadas condições históricas de desenvolvimento econômico. Estas são sua premissa. Só pode dar-se ali, ou seja, uma revolução social radical, só pode dar-se ali onde, com a produção capitalista, o proletariado industrial ocupe, pelo menos, uma posição importante dentro da massa do povo. E, para ter alguma probabilidade de triunfar, tem que ser, pelo menos, capaz de fazer imediatamente pelos camponeses, tanto quanto a burguesia francesa, em sua revolução, fez pelos camponeses franceses daquele período. E, por fim, uma terceira ideia que Marx resgata da leitura de Bakunin e que ele questiona. Ela se refere à questão da revolução social e o seu caráter. Dirá Marx: Bakunin não compreende nada da revolução social, só conhece sua fraseologia política. Para ele, não existem as condições econômicas desta revolução. Como até aqui, todas as formas econômicas, desenvolvidas ou não, implicavam a escravização do trabalhador, seja operário, seja camponês, etc., acredita que em todas elas era igualmente possível ou estava dada como igualmente possível a revolução radical. Pretende que a revolução social europeia, baseada nos fundamentos econômicos da produção capitalista, se leve a cabo nos povos russos ou eslavos dedicados à agricultura e ao pastoreio. Aqui Marx está apontando, pois, um limite do pensamento bakuniniano. Lembremos que, para Marx, só é possível uma revolução com possibilidades de vitória efetiva caso ela aconteça no polo mais desenvolvido das forças produtivas do trabalho. Portanto, a transformação da propriedade privada em propriedade coletiva, permitindo imediatamente a socialização da riqueza social. Bakunin, ele faz diferente. Ele está vendo a possibilidade de uma revolução social naqueles povos que ainda são extremamente agrários. E para Marx, se uma revolução acontecesse em condições de atraso, toda a desgraça anterior tenderia a se aprofundar. Com estes elementos, encerramos aqui esta pequena discussão a respeito das observações que Marx realiza ao livro de Bakunin, O Estatismo e a Anarquia. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais melhorar o nosso trabalho e contribuir com o processo de formação das jovens gerações de estudantes e, por que não dizer também, dos pesquisadores. Até uma próxima.